Primeira coisa que eu preciso entender é que a minha vida na infância, tudo que eu vivo da minha infância, ela vai afetar a minha vida adulta. Tudo. Tudo que eu sou hoje, como ser humano, eu recebi, eu aprendi, eu gerei com os meus pais, na minha primeira infância. Eu aprendo com meu pai, eu aprendo com a minha mãe, eu aprendo com meus irmãos, com os vizinhos, eu aprendo na escola, com os tios, com o meu ambiente familiar. Tudo isso ele vai ajudar na formação do homem que eu sou e da mulher que eu sou. Então, quando a gente fala que determinadas ações, determinados comportamentos, determinadas situações, eu aprendi com meus pais, não necessariamente o meu pai e minha mãe me botou sentado e falou assim, ó, é assim que se faz, isso é o certo, haja assim ou não haja assim. Não, não é isso. Mas é o comportamento que eu vejo. As crianças, bebê, crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos, eles buscam observar os pais o tempo inteiro. E essa observação, aquilo que eles veem, se tornam verdades para eles. A maioria das coisas você hoje não vai lembrar, mas o seu comportamento, ele me informa aquilo que você recebeu dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar. Porque o comportamento que você tem, ele é baseado em tudo aquilo que você recebeu na sua infância. Então, quando eu tenho pais que se divorciaram, a gente precisa entender o seguinte processo. Os meus pais, eles, para que acontecesse o divórcio, teve afastamento, tristeza, um relacionamento ruim, em alguns momentos brigas, em alguns casos discussões. Por que eu digo em alguns casos? Porque existem pais que têm a sabedoria de não discutir, não brigar na frente dos filhos. Então, nem sempre a gente vai viver um ambiente de briga. Mas se os pais estão se separando, os filhos dificilmente vão ver esses pais trocando carícias, elogiando um ao outro, sorrindo um com o outro. Vai ser aquele relacionamento mais frio, de mais racionalidade, de certo, de errado, de palavras mais bruscas. E isso vai formando, vai gerando em mim uma forma de me relacionar com o meu cônjuge quando eu crescer. Eu vou adquirindo o mesmo comportamento que eu vi os meus pais tendo um com o outro. Porque naquele momento da minha vida, que eu não entendia nada de certo, de errado, de positivo ou de negativo, eu tive aquela informação, eu tive aquele exemplo, eu absorvi aquilo e aquilo virou uma verdade para mim. Nesse momento, vai chegar, ou melhor, vai chegar um momento onde eu vou me relacionar. Eu vou ter alguém para ser o meu cônjuge. Só que no início desse conhecer o meu cônjuge, a gente tem a fase do namoro. E no namoro, não tem nada a ver com casamento. No namoro, o que se vê latente é a paixão, é o desejo, são as emoções à flor da pele. É isso que se tem no namoro. No namoro não tem uma convivência, não tem um lar constituído, não tem um ambiente gerado familiar. É somente quando se caracteriza esse ambiente familiar é que a gente recebe toda a carga, toda a energia da minha família primária. E é nesse momento que eu vou colocar em prática as minhas características, aquelas que eu observei, que eu aprendi,
com os meus pais, na casa dos meus pais, e todas elas estão gravadas aonde? No meu inconsciente. Está tudo guardadinho ali dentro. O meu inconsciente, ele é o responsável por me lembrar dessas coisas. Ele é o responsável por trazer à tona esse comportamento. Lembre-se, o inconsciente é a maior parte daquilo que nós chamamos de cognitivo, de consciência. É aquela parte maior e mais profunda dentro de nós, onde nós armazenamos todas as coisas. E ele é o responsável por gerar coerência naquilo que eu vou viver. Então, se agora eu estou diante de um casamento, de uma família, ele vai me trazer à memória tudo aquilo que eu tenho guardado dentro de mim relacionado à família. Então, se diante da família, o que eu conheço é que a fala precisa ser ríspida, que não tem muito carinho, que tem que questionar tudo, que o certo é certo, o errado é errado, que não tem muito amor. É assim que eu vou me comportar dentro desta casa. Eu sou totalmente afetado pela forma como os meus pais viveram. O ambiente em que eu vivi, eu vou trazer ele todo à tona para o meu futuro. Isso em algum momento pode ser alterado? Claro que sim, mas não existe nenhuma mudança, nenhuma transformação sem antes haver uma aceitação. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender o que eu sou e por que eu sou. A partir do entendimento, da aceitação, é que a gente pode pensar em alguma mudança.